CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos às novidades dessa sexta? Exatamente, Fernanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essas novidades tecnológicas. Estamos no final do ano aqui bombardeados com um monte de anúncios de computadores, smartphones, câmeras digitais, um monte de novidades tecnológicas. E aí as pessoas fazem aquela pergunta: se eu vou comprar, não vou comprar, troco meus equipamentos, não vou. E como escolher, né, essa melhor tecnologia ou acessório na hora da compra, né? Então vamos a algumas dicas sobre isso. Primeiro de tudo, acho que é importante as pessoas, quando forem olhar uma novidade tecnológica, se perguntarem para saber assim: será que esse computador, ou acessório ou programa vai atender as minhas necessidades, vai atender as minhas características de uso que eu vou fazer? Qual é o real benefício desse equipamento que ele vai ter para mim? Como é que ele vai trazer para mim que vantagem ele vai trazer para mim quando eu vou comprar e investir esse dinheiro aí no computador ou nesse smartphone, por exemplo, né? E aí, avaliar se vale a pena realmente investir ou não, né? É importante lembrar que os equipamentos mais novos, os lançamentos, normalmente vêm com um preço maior. E aí depois que ele começa a ser vendido ou ficar popular, o preço vai caindo. Então, se você está comprando um novo eletrônico, verificar se aqueles recursos novos do seu smartphone, do seu computador, realmente vão ser úteis para você, ou não vai ser simplesmente um modismo, alguma coisa diferente, que muitas vezes o fabricante faz apenas uma maquiagem no produto, uma capa externa, e aí, só para mudar algum detalhe pequeno, mas que na função básica do telefone ou do computador, isso não tem nenhuma função específica para isso. Então, essa é uma dica interessante. Lembrando que, na maioria das vezes, as pessoas usam apenas uma pequena parte dos recursos do computador ou do smartphone, ou seja, em torno de 5% ou 10%. A grande maioria dos recursos que o smartphone tem, as pessoas normalmente não utilizam. Então, estão pagando uma coisa que não estão utilizando, não vão utilizar para isso aqui, né? Então, algumas dicas aí para a situação. E acho que a dica mais interessante, Fernanda, o melhor sempre é comprar o melhor de ontem. Ou seja, aquele produto que fez sucesso, que já ficou popular, é mais seguro, né? Mais seguro e mais barato também no investimento. Então, essas algumas dicas aquilo aí. Que deu certo o ano inteiro, exatamente. Não troque por a novidade do Natal. A não ser que seja alguma coisa realmente que vá fazer diferença para você, ou que tenha uma característica nova, que seja assim fundamental para o seu trabalho ou para o uso doméstico, que seja, mas que seja uma coisa realmente que vale a pena, porque senão você vai estar pagando um valor a mais, trocando um equipamento bom que estaria funcionando, né, por uma coisa que vai ser simplesmente um modismo, uma coisa que tem um uso, assim, uma novidade, uma melhoria bem pequena em relação ao que você tinha no passado. Então não compensa esse tipo de investimento, né, para isso. Legal. Vamos falar da dúvida do ouvinte? Vamos. Então, na semana passada, o Francisco ligou pra gente aqui. A gente não deu tempo de responder o Francisco. Ele né? tem um celular Android, Gilberto, Isso. viu? E diz que toda vez que ele precisa de fazer uma atualização, ele vai para a memória interna do telefone. Aí ele colocou um chip de memória, né? De 4 GB para o telefone, mas dá sempre memória cheia. E ele quer saber se tem alguma forma de repassar esses arquivos de uma forma direta para o cartão de memória para tentar aliviar um pouco o aparelho. Legal. Obrigado, Francisco, aí pela participação. Esse sintoma que você descreve, Francisco, é bem conhecido. Isso é um sintoma da versão do sistema Android mais antigo. O que acontece? No sistema Android mais antigo, né, vamos começar do começo. Né? Os telefones normalmente ele tem duas memórias, uma memória interna e uma memória do cartão que você coloca, com a expansão da memória num cartão. Os sistemas operacionais Android antigos, abaixo de 2.0, 2.1, ele não permite que você instale os novos aplicativos no cartão, apenas a memória interna. Então, quando você vai instalando uma série de aplicativos, vai enchendo a memória interna do telefone e aí a memória fica cheia. Não adianta você colocar um cartão de memória de grande capacidade, porque você não vai conseguir mover as aplicações da memória interna para o cartão de memória. Então, essa é uma questão, não é um problema, é uma característica desse sistema operacional, dessa versão do sistema operacional que tem no seu telefone. Então, a solução para isso é você fazer um upgrade, ou seja, você tem uma versão mais nova do Android para o seu telefone, e aí você vai poder instalar os aplicativos e seus dados, informações, tanto na memória interna do telefone quanto no cartão de memória. Ok.
Olha só, eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Como dar uma esvaziada um pouco na memória do telefone e usar mais os nossos cartõezinhos de memória. Exatamente. Né? Ou seja, essa é uma característica do Android mais antigo que não permite que você exatamente instale aplicativos no cartão de memória. E aí fica bastante limitado só a memória interna do telefone. E eu tenho uma outra pergunta de ouvinte e que acabou virando a nossa dica de segurança do dia, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. A Ivone, ela pergunta de Facebook. Exatamente, ela mandou um e-mail pra gente aqui pelo cbntecnologia@gmail.com perguntando assim, como eu faço para excluir permanentemente o Facebook? Né? Então a Ivone quer sair do Facebook. Muito bem, Ivone, obrigado também pela participação. É fácil, viu, Ivone? Você entra na sua conta do Facebook, vai no topo, na direita, em cima, tem lá a opção de configurações de conta. Lá um botãozinho em cima. Clica lá, na parte esquerda tem a chamada de segurança. E aí tem uma opção já claramente aparecendo lá, que é desativar a sua conta. Clicando aí, você vai ter que informar o motivo e a sua senha, para confirmar que é você mesmo que está querendo cancelar. Informando, né, o motivo do cancelamento e sua senha, dá OK, pronto, sua conta está completamente desfeita, né? Ou seja, você removeu a sua conta do seu Facebook, né, para isso. Então, bem simples, lá na questão lá de configurações de conta, segurança, tem lá a opção de remover a sua conta do Facebook. Olha, o Robert da Serra, ele fala também que toda vez que ele tenta abrir um vídeo do YouTube, ele fica carregando e parando, não vai de uma vez direto. Ele pergunta para você, isso é problema da placa, do vídeo ou do computador? Normalmente isso é problema da internet, ou seja, a velocidade da internet, que ele está recebendo lá. Para você receber um vídeo na internet, viu, Robson? Robert, obrigado, Robert, aí pela participação. Para você assistir um vídeo no YouTube, você tem que ter um canal de comunicação da internet bastante razoável, porque o vídeo tem muitas informações, ele precisa de transmitir muitas informações para o seu computador. Se você tem uma internet que é lenta ou que tem algum problema do provedor, você não vai conseguir receber esse vídeo adequadamente e não vai conseguir ter acesso assim, ao vídeo. Então, provavelmente o problema está na internet, não está no computador nem na placa de vídeo. Olha só, e tem um outro ouvinte aqui, o Diego, que ele junta as duas dúvidas do nosso ouvinte da Ivone, de agora há pouco, né? Ele diz o seguinte, ele tem um Android 2.3. E ele diz, será que eu só consigo instalar o Facebook na memória interna do telefone? Não dá para conseguir fazer isso lá no cartão de memória? Provavelmente sim. Você pode instalar no cartão de memória também. É só na hora da instalação você fazer a seleção de instalação do aplicativo na memória do smartphone lá. Exatamente, né? Inclusive, assim, um problema, né, que é conhecido é o cliente de Facebook para o Android, viu, Fernanda? Ele tem uma série de problemas de bugs, falha não do Android, mas do cliente do Facebook. Inclusive, essa semana, só adiantando um pouco também... O Google parou. O Google parou, mas falando sobre o Facebook, saiu uma notícia que o pessoal do Facebook está estimulando os seus funcionários, os funcionários do Facebook, a usarem o sistema Android. Sabe por quê? Para depurar o cliente Facebook para o Android. Porque como tem muito problema, os próprios funcionários do Facebook estão sendo estimulados a usar o Facebook via Android para exatamente localizar e tentar sanar todos os problemas do Facebook, do cliente Facebook para o Android. Aqui conosco no estúdio está Gilberto Sodré, a gente fala sobre tecnologia nessa sexta-feira, o Gilberto já deu a primeira dica dele, fim de ano, prateleiras repletas de lançamentos, em busca do seu 13º e, aliás, cuja parcela primeira deve ser depositada até esta sexta-feira, a segunda até 20 de dezembro. Então, olha só, os fabricantes estão ansiosos pelo seu dinheiro, estão com inúmeros lançamentos no mercado e o Gilberto dá aquela dica, olha, nada melhor do que você ter um produto que já tenha sido lançado e testado, e a gente já tem ideia de qual é o desempenho dele, do que você correr o risco de comprar algo que possa ter probleminhas lá na frente. Né? E ele não está falando aquilo que é velho, não, ele está falando aquilo que foi lançado ainda esse ano. Isso, né? Exatamente. E aí, para comprar um novo, tenha certeza que o novo vai realmente agregar algum valor àquilo que você faz. Porque se um novo, só porque tem uma caixinha bonitinha diferente, ou que tem uma capinha outra,
não vale a pena pagar o preço do novo. E aí, depois dessa dica, o Gilberto começou a responder as perguntas dos nossos ouvintes, como você consegue excluir definitivamente a sua conta no Facebook, como é que eu posso utilizar melhor a memória do aparelho e a memória do chip de nossos smartphones, com inúmeras dúvidas aqui dos nossos ouvintes, como é que eu consigo fazer carregar um vídeo inteiro do YouTube sem ele ficar parando ou pedindo para recarregar. E o Gilberto disse também que isso pode ser um problema da velocidade da sua internet. Exatamente. Não necessariamente do seu computador, né? Ele até falou que ele tem um Android, o ouvinte agora há pouco, 2.3. 2.3, exatamente. Pode ser um problema da velocidade da internet que não está deixando carregar aquele vídeo. E falar em velocidade da internet, você vem medindo, não vem? Venho. E aí? Oscila muito? Oscila bastante, viu? Nossa. No horário, principalmente da noite, né, de volta de 8 horas. Que é quando todo mundo entra? Exatamente. Esse é o pior horário de pico, entre 7h30, mais ou menos, até umas 9h30. Esse é o horário crítico, né, da internet no Brasil. Durante o dia é mais usuário corporativo, à noite é usuário residencial. Aí, como diz na gíria, o bicho pega, né? O bicho pega. Exatamente. Né? Temos mais perguntas. Tem uma pergunta aqui, Fernando, do Leone, exatamente tem a ver com aquela pergunta do Francisco, sobre o Android e sobre a instalação da aplicação, né, na memória interna do produto. Aí o Leone pergunta, eu falei da versão, né, do Android, aí o Leone pergunta como é que eu faço para atualizar, então, a versão do meu Android para uma versão nova, né? Muito bem, Eliane, obrigado pela participação. A ideia, Leone, é que o Android, quem libera uma versão nova do Android é o fabricante do seu smartphone. Então, você tem que ir até o smartphone, o fabricante do seu smartphone, seja no site, ou seja numa lista de discussão, procurar se tem uma versão nova do Android para o seu, né, smartphone. A gente conhece vários fabricantes que tem aí, alguns têm lançam versões muito frequentes do Android. Por exemplo, a própria Samsung, o próprio Motorola, né, HTC, alguns desses fabricantes têm, né, lançado assim, frequentemente versões novas do Android. Outros produtos têm, outros fabricantes têm um lançamento muito menor ou muito menos frequente de versões novas do Android. O Medeiros é de Vitória, ele disse que ele tem um computador Dell. Ele não consegue acessar a tecla arroba, ou não tem no teclado dele o arroba? Tem, mas ele não consegue acessar? Acho que deve ser configuração. Ou configuração, ou pode ser um problema do próprio teclado, né? Que na tecla arroba não funciona. No caso arroba, no caso se for teclado em português, é Shift 2, né? É em cima do 2, né? Pode ser um problema do próprio teclado, né? Mau contato, ou alguma coisa parecida com isso. Aí teria que ver exatamente o que está acontecendo. Pode ser um problema físico, né, do teclado. Aí a solução seria trocar o teclado por um teclado diferente, né? Entendi. Para isso aí. Bom, vamos então finalizando o programa. Muito bem. Vamos lá para as dicas, na verdade, os fatos da semana. Bem, primeiro fato da semana é interessante que o Procon de São Paulo divulgou uma lista com as 200 sites de compras irregulares, ou seja, 200 sites de internet, venda de comércio eletrônico, em que ele não recomenda a compra, são problemas de entrega, problemas de fornecimento, problemas de pagamento, né? Então, quem quiser ter um acesso a esse site, é só entrar no site do Procon, www.procon.sp.gov.br, é o Procon de São Paulo, né? Então tem um PDF, você baixa o PDF lá e tem a lista lá dos 200 sites que eles não recomendam que você compre. Outro fato interessante da semana foi a aprovação e publicação no Diário Oficial dessa semana da obrigação dos operadores de celular de não cobrarem, né, outra ligação telefônica no celular quando você caiu uma ligação e você faz uma ligação para o mesmo número dentro de 2 minutos do que caiu a primeira ligação. É para considerar a mesma ligação. É a mesma ligação, ele vai somar os dois minutos lá. Lembrando que isso foi publicado essa semana, mas isso só entra em vigor a partir de 26 de fevereiro do ano que vem. Então, ou seja, foi publicado nessa quarta-feira agora que passou, mas essa resolução só vai realmente entrar em vigor em fevereiro de 2013. Mas é bem legal para os planos que cobram por ligação, né? Ele vai considerar uma ligação só. E o último fato da semana que foi interessante, que foi a instabilidade do Google, assustou muitos usuários, né? O que aconteceu? Olha só, a primeira ideia foi que os servidores do Google tinham saído do ar, mas não foi verdade. O Google estava funcionando e ficou funcionando durante todo o período. O que acontece foi uma sobrecarga em alguns canais de comunicação que acessam o Google aqui no Brasil, né? Principalmente no canal de São Paulo e no canal do Rio de Janeiro. Houve uma sobrecarga momentânea no tráfego para aqueles servidores lá. Apesar dos servidores estarem no ar, os usuários não conseguiam chegar até os servidores. Então ele ficou durante algumas horas fora do ar para algumas pessoas, principalmente em São Paulo
Rio de Janeiro. Aqui também tivemos alguns relatos dessa natureza. Mas logo depois voltou ao ar novamente e o Google se explicou, falou que não tinha caído nada, está tudo funcionando perfeitamente. O problema foi um problema de infraestrutura. Não? Bom, e eu encerro com o Vantuil, nosso ouvinte, que diz o seguinte: estava ouvindo as dicas do Gilberto sobre memória externa, e ele faz a seguinte sugestão. Hoje ele diz que existe na internet um aplicativo que é chamado de Super User, dá liberdade de mover aplicativos, de excluir aplicativos de memória interna do aparelho. Vou dar uma olhada. Legal, Vantuil, obrigada pela dica. Aí, né? Vou dar uma olhada na próxima semana. A gente dá uma olhada e fala sobre isso também. Obrigado, Vantuil, pela dica. Legal. Até sexta, Gilberto. Até sexta, Fernando. Um abraço aos nossos ouvintes e até a próxima sexta-feira, então.